Seja bem-vindo a essa série Formas de Acabar com a Sua Vida Profissional. Por que a gente está falando isso, Paulo? Por que não falar das coisas boas, do que leva a gente ao sucesso? Gente, vocês conhecem o caminho do fracasso, mas vocês não estão se dando conta. Muita gente fala o que você deve fazer, mas nós queremos trazer aqui a consciência, o que você está fazendo errado. E às vezes você está trilhando o caminho do fracasso e nem está se dando conta, só depois que o fracasso te derruba. E hoje eu quero falar para vocês sobre, se você quer acabar com a sua vida profissional, não goste de feedback. Esse famoso feedback aterroriza um monte de gente, principalmente no mundo corporativo, não é? A gente recebe feedback o tempo inteiro, seja dos nossos clientes, seja oficialmente dos nossos chefes, nossos colaboradores. O feedback está chegando o tempo inteiro na nossa vida. As pessoas estão dizendo através da sua expressão facial ou através de um relatório bem detalhado o que você está fazendo certo e o que não está funcionando. Mas muitas vezes você não ouve. O que acontece que você não gosta e não ouve sobre as coisas que você está fazendo, que não está funcionando, que não está dando resultado e que as pessoas não estão gostando, seus colegas de trabalho, a empresa a qual você serve. E você não está ouvindo, é tão difícil ouvir feedback. É muito difícil. O que toca na gente lá dentro? Muitas vezes abre uma ferida da rejeição. Não é mesmo? A rejeição, uma ferida muito dolorida, que normalmente nós carregamos bem de cedo, lá da nossa infância. No nosso contexto familiar, quando nós vemos que ali naquele convívio, a criança precisa de afirmação o tempo inteiro, ela não tem uma ideia, uma noção clara sobre a sua individualidade. Ela procura sempre no olhar da mãe, ela procura sempre no olhar do pai, principalmente dessas duas principais figuras. Na maior parte das vezes, nós crescemos com uma presença muito forte da mãe. A mãe sempre, ou na maior parte das vezes, amorosa, com um amor gigante, protetor por nós. E muitas vezes a gente enxerga ali o amor. Muitas vezes a mãe também dura, também firme com a gente. E isso, para a criança, você percebe que para a criança é a partir dessa afirmação e as exigências de cobrança que vão sendo colocados na nossa vida, é que vão estruturando e formatando a nossa personalidade, o nosso caráter, quem nós somos de verdade, a partir sempre do feedback que nós temos das pessoas ao nosso redor. E tudo começa lá atrás, na família. Na maior parte das famílias hoje, ou grande parte das famílias hoje, as crianças vivem sem a presença do pai, ou com pouca presença paterna. A presença paterna é aquela responsável por deixar claro quais são as regras da casa, quais são os limites de comportamento, o que é aceitável, o que não é, o que deve ser feito para que o convívio familiar se mantenha e seja bom. Os pais são responsáveis por isso, e o pai, como figura masculina, acaba sendo a presença forte ali. E eu sei, muitos de vocês vão dizer, Paulo, não foi assim na minha casa, a presença forte lá na minha casa era minha mãe. E aí começa também dentro de você também há uma sede, há uma fome por essa presença paterna. Talvez você reconheça isso. Paulo, mas o que isso tudo tem a ver com a minha vida profissional e o que eu faço lá? Enquanto você não estiver bem estruturado nisso, bem estruturado internamente, quem eu sou em relação à minha mãe, quem eu sou em relação ao meu pai, sempre que eu ouvir um feedback, mesmo eu hoje adulto, 35, 40 anos, talvez já tenha uma caminhada de 10, 15, 20 anos profissional,
Hoje, quando você recebe, vê o feedback chegando até você, você já treme, porque não tem internamente uma estrutura psicológica bem estabelecida. Quem eu sou em relação à minha mãe, em relação ao meu pai. Bert Hellinger dizia para nós o seguinte, com as constelações familiares clássicas, ele nos mostrou algo essencial sobre a vida. Nós somos o pai e a mãe. Você percebe aqui a importância para que eu possa, diante do meu chefe, diante de um colaborador, que eu possa trocar feedback com as pessoas que estão ao meu redor, alguém me falar algo sobre o que eu estou fazendo, o que eu sou, as minhas atitudes, os meus comportamentos, quando eu ouço isso e não tenho uma estrutura sólida interna de quem eu sou nesse mundo e qual é o meu lugar aqui, eu recebo esse feedback e ele me desestabiliza todo. E é por isso que você não gosta de feedback e muitas vezes você evita. Ou quando alguém vem te dar um feedback a respeito de algo que você não está entregando, você logo acha as desculpas. Você é desse? A pessoa mal terminou de falar algo a seu respeito e você já está dizendo, mas também tal pessoa, ou o outro colaborador, o outro colega, mas por que isso, por que aquilo? Você fica achando desculpas e encontrando responsabilidade em outros lugares. Essa é uma forma péssima de receber feedback. Isso revela que você não tem uma estrutura psicológica para receber isso. Onde está a solução, então, Paulo? A solução está eu voltar para a origem. Quem eu sou em relação à minha mãe? Quem eu sou em relação ao meu pai? Quando eu aceito, concordo, quando eu estou em paz com as minhas origens, eu sei qual é o meu lugar. Então o feedback chega, eu avalio aquilo dentro de mim. O quanto desse feedback eu posso usar para o meu crescimento? Quando alguém diz, olha, tal prazo foi esgotado, tal coisa saiu errado, tal campanha, tal relatório, você errou aqui, aqui, ali. Então você pode analisar o que essa informação você pode utilizar para o seu crescimento. Mas enquanto você não estiver firme quem eu sou em relação a minha mãe e meu pai, você sempre vai se desestabilizar. E o que faz você rejeitar esse feedback é justamente o quanto você se sente desestruturado internamente. Veja que não é o feedback em si, mas sim o seu senso de identidade e de lugar no mundo, que começa na sua família. Quem eu sou em relação ao meu pai e em relação à minha mãe. Então comece a refletir, comece a trazer esse conteúdo para a sua vida. Comece a tomar consciência quando alguém te dá um feedback. Que sentimento surge dentro de você? É medo? É rejeição? É abandono? Vá atrás desse sentimento. Adote esse sentimento como se a emoção, por pior que ela seja, ela quer te mostrar um caminho de cura. E é através dessa emoção, seja ela qual for, de frustração, de medo, de dor, ela vai te mostrar o que precisa ser curado dentro de você. E aí sim, você pode trilhar um caminho de sucesso na sua vida profissional. Esse conteúdo ajudou você a refletir de alguma forma? Te ajudou a repensar a respeito do feedback e da função que ele tem na sua vida profissional? Te deixou alguma pergunta? Escreva aqui nos comentários, coloque a sua experiência ou faça perguntas aqui. Comente também nos comentários das outras pessoas, ajude as pessoas a refletir, porque isso se trata da nossa experiência, da nossa vivência do dia a dia. E quem sabe a gente pode transformar esse ambiente aqui numa grande comunidade que se ajuda e está sempre se puxando na direção do crescimento, na direção do mais.
ok? Obrigado por estar aqui até aqui. Então, se você gostou, deixa o seu comentário aqui embaixo. Se isso te fez duvidar algo, deixa a sua pergunta e eu te vejo no próximo vídeo.